como posso ter acesso aos meus dados nos hospitais, né? Então, essa é uma pergunta aí que eu deixo aí, doutor Júlio, doutor Cláudio, responder aí. Então, em relação à pergunta é geral, né? Quais dados, né? Se nós falarmos em dados médicos, de prontuário médico, existe um regramento, doutor Nadur, que é o próprio Conselho Federal de Medicina. Olha que interessante, né? Essa ideia de proteção de dados, doutor Júlio, além da Constituição Federal, do Código Consumidor, o Marco Civil da Internet e agora a Lei Geral de Proteção de Dados, o Conselho Federal de Medicina já definiu o que seria o prontuário médico. Eu não sei se é essa pergunta que a pessoa fez. A pergunta é como ter acesso aos meus dados nos hospitais. Então, como titular, por essa resolução do Conselho Federal, acesso a esses dados, você como titular, como paciente, tranquilo. A questão torna-se complexa quando é um terceiro, um parente, né? Até autoridade policial, tem questões aí bem complexas nesse aspecto. Mas você, enquanto titular, segundo a resolução do Conselho Federal e também a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Você tem direito a acessar essas informações. Agora, um terceiro, não, porque são dados sensíveis. Então, objetivamente, você, paciente, pessoa física titular, pode acessar por força da resolução do Conselho Federal de Medicina e também por força de um dos direitos do titular, olha que interessante, doutor Júlio, o titular ele tem 9 direitos, e um deles, exatamente essa pergunta, que é o segundo, acessar aos dados. Olha que bacana, então nós podemos somar a Lei Geral de Proteção de Dados, mais uma resolução do Conselho Federal de Medicina, e aqui já vai uma dica também preciosa, doutor Nadur. Ao analisar o caso concreto, numa clínica ou no condomínio, conforme a operação, você tem outras leis que vêm somar, né? Lei de acesso à informação ou não, para desenhar exatamente essa política de privacidade, o que afastaria o consentimento ou não, tá? Que é uma das hipóteses de tratamento. Daí porque requer um apoio jurídico, tá? Sem um apoio jurídico, sem um olhar jurídico, conhecedor da operação, da legislação pertinente, a sua política de privacidade, o que nós temos visto, né, Júlio? Copiar e colar. É uma desgraça isso, nada de copiar e colar, é sob medida, né? Tailor-made, né? Como o pessoal diria nesse momento, doutor Júlio. Então, você como titular pode acessar os dados sim, tá? Como paciente. Agora, um terceiro... Inclusive, pode acessar, porque dentro da LGPD a regra é que estejam expostos as informações e sejam expostas com o nome ou e-mail de alguém que a pessoa entra em contato. Né? Então, os hospitais devem estar expostos à política de privacidade com o nome do encarregado. Olha, né? isso com relação aos hospitais, isso é muito importante, essa questão da proteção de dados pessoais. Tem um hospital que é lá de Ribeirão Preto, que eu levava a minha mãe para fazer tratamento lá, e veja bem, do lado da recepção tinha um cartaz do próprio hospital dizendo assim: nós não efetuamos ligações pedindo pagamento adiantado, depósitos e tudo mais, porque eles têm um problema seríssimo lá de golpes nesse sentido, tá? Alguém vaza a informação do paciente, né? E aí alguém um golpista liga para esse parente, né, do paciente e fala: olha, o convênio não está cobrindo tal procedimento, mas é coisa assim, às vezes de R$500, de 500 a R$1.000, coisa pequena, sabe? E aí ele fala assim: olha, então, só que para fazer isso aqui a parte precisa pagar, pode ser por transferência, por Pix, enfim. E aí a pessoa vai lá, faz o pagamento e aí depois que fica sabendo que foi um golpe, né? Então, vários hospitais têm um problema sério de controlar, de saber quem é que acessa os dados pessoais. A ponto, e assim, há muito tempo isso, a ponto de que tem hospital que coloca um cartaz assim, dizendo que, olha, você vai receber uma ligação, sabe? Mais ou menos assim, né? Você vai receber de segurança, de vazamento já... E teve uma vez
que eu fui lá com a minha mãe e tal, a fazer o tratamento, e tocou o telefone do quarto. Nossa. Tocou o telefone do quarto, né? É uma ligação externa que entra pro telefone do quarto, e aí a pessoa falando que precisava, né? Que tinha um procedimento lá que o convênio não cobria e tudo mais. Então, assim, para os hospitais existem vários elementos de risco, além do simples fato de conceder acesso aos titulares, né, que são as partes legítimas para receber, mas eles precisam fazer um trabalho muito forte para não permitir o acesso para as pessoas que não têm a legitimidade para tal, né?